Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Observe um pedacinho do que está acontecendo hoje, nos nossos dias. A rebelião que está acontecendo no Brasil. Os irmãos viram aí, só para vocês pedacinho desse vídeo aí, irmãos. O que está acontecendo hoje, eu parei aqui no meu carro para poder estar falando um pouco de tudo concernente o que está acontecendo. Os irmãos lembram de um sonho que eu tive? Eu falei assim, irmãos, eu não sei por bem, mas aconteceu uma rebelião no Brasil. Eu via polícia, eu via exército, eu via pessoas com o coração revoltado. E para mim é como se Bolsonaro tivesse ganhado, mas eu não entendia muito bem naquele sonho. Até postei no canal aí esse sonho que eu tive, mas eu via rebelião, eu via o povo querendo destruir as igrejas a qual eu estava dentro. E a gente só ficava em oração enquanto lá fora estava aquela rebelião. E eu falava para os irmãos, vamos ficar aqui dentro da igreja em oração, porque as autoridades vão tomar de conta do que está acontecendo lá fora. Antemão, eu já entendi que independentemente do que vem acontecer nessa nação, o posicionamento da igreja de estar orando, de estar clamando, de estar intercedendo, porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. Hoje eu entendo esse sonho que eu tive, irmãos. Hoje está acontecendo uma rebelião. Muitos estão revoltados. Irmãos, tem coisas que, pelo menos na minha parte como cristão, de aconselhar, de orientar como pastor, como líder espiritual, é estar rogando aos irmãos que ore, que busque. Aquilo a qual está reservado para o Brasil, ninguém vai poder impedir isso. E eu continuo afirmando e crendo, irmãos, que Deus continua no controle de tudo. Eu estou vendo muita gente usando aquela passagem de Esaú, porque foi elegido quando o povo escolheu ele, e não foi um governo muito bom. Entendo, o começo do governo de Esaú foi bom, porque ele obedecia a Deus e, querendo ou não, teve uma confirmação de Deus no governo dele. Foi bom no começo, depois que ele se corrompeu ao coração, começou a desobedecer à voz de Deus. Então muitos estão usando isso, e, gente, vamos se posicionar como cristãos. Se o Lula ou Bolsonaro, que nem eu sempre falei nas minhas redes sociais, foi assim, gente, independentemente quem sentar lá, o meu posicionamento é de estar orando, de estar intercedendo pelo Brasil, para que Deus venha tomar esses 4 anos na mão dele. E a gente entender, irmãos, que Deus, ele não perdeu o controle de nada. Deus continua no controle de tudo, irmão. Que o que for para poder vir por vontade de Deus, permissão de Deus, vai vir. E ninguém vai invalidar isso. Eu posso ser sincero, talvez muitos podem até me criticar na minha colocação aqui, mas algumas igrejas, não vou falar que são todas, já estavam idolatrando Bolsonaro, irmãos. Estava já fazendo dele um bezerro de ouro. Então, sempre que eu estava pregando na nossa igreja, eu falava assim, irmãos, se algum dia o Bolsonaro vir aqui na nossa igreja, estiver passando por aqui, eu não coloco ele em cima do altar. Eu respeito ele como presidente do Brasil. Agora, como líder espiritual, como pastor, como união com Deus, eu não coloco ele aqui. Eu não vou misturar as coisas. Eu falava isso na minha igreja, irmão. Já falei isso, já. Eu não colocava em cima do altar. E eu já vi Bolsonaro em cima de altares tomando Santa Ceia. E se nem cristão ele é. E também não estou aqui criticando ele de maneira alguma. Eu estou aqui só falando para os irmãos que chegou a um ponto que estava tendo idolatria. Não é todas as igrejas, nem todos cristãos, não. Cada cristão, muitos cristãos sabem o seu posicionamento diante de certas situações. Agora outros não. E aqueles que estão brigando aí, irmão, eu acho desnecessário. O Lula assumiu o governo, vamos tirar ele de lá. Uai, gente, foi elegido de um jeito ou do outro, não sei se teve roubo, se teve isso e aquilo, não sei se ele tá lá. Eu vou pra rua brigar, tá tendo rebelião, irmão, tô invadindo lojas. Tá acontecendo algo aí no Brasil aí, que o posicionamento da igreja, irmão, eu não dou conselho para nenhum membro da nossa igreja ir para as ruas brigar por causa de impeachment, não. Fazer impeachment, não dou conselho para nenhum, não. Se for, é por isso, por vontade deles. Mas eu não apoio isso. O senhor é contra, o senhor é a favor da corrupção, do aborto. Não sou contra tudo isso, irmão. Mas também eu sei que quando Deus quer julgar uma nação e quer tratar com uma nação,
Às vezes ele permite um governo ruim. Porque nós sempre tivemos governo ruim. Tivemos um presidente agora que regeu, que foi o Bolsonaro, que é a favor dos princípios que a gente acredita, alguns dele, que é o da família, e etc., entre outras coisas. Agora, irmão, olha para trás para você poder ver os governos que nós tivemos. Nós morremos. Deus não continuou no controle de tudo, irmão. Então, o meu motivo desse vídeo aqui de hoje, irmão, não é fazer politicagem. Não é criticar e ofender A e B. Não é isso, irmão. O motivo desse vídeo meu aqui hoje é para que a gente permanecemos no nosso posicionamento. Independentemente de quem assumir a cadeia da terra, Deus está no trono e Deus está no governo de tudo, irmãos. Tenha convicção disso. Então vamos deixar, eu acho que o posicionamento de um cristão, não vou falar daqueles que ama política e dá até a vida por política, porque tem gente que é doente por política, irmão. Infelizmente, tem alguns cristãos que são doentes por política. Mas um cristão sadio, espiritualmente, que tem uma visão aberta, eu sei que o posicionamento dele não é de ir para as ruas, não é de fazer rebelião contra o governo novo que assumiu. Não, é simplesmente orar e fazer o que está escrito na Bíblia. Nenhuma autoridade foi constituída ao poder senão permissão de Deus. E qual é o nosso dever? Orar. Independentemente de quem esteja lá. Se fosse Bolsonaro, eu ia orar para que venha ter um governo de paz, um governo abençoado. É Lula que está lá, eu vou orar. O que nós faz é orar. Deus vai à frente. Deus tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do Brasil. Traga arrependimento no coração do povo. Traga um despertamento no coração do povo. Que o povo precisa do Senhor. Então é isso, irmãos. Talvez você pode me compreender até mal nas minhas colocações, pela minha falta, às vezes, na minha pouca sabedoria, a qual que eu tenho que foi Deus que deu. Talvez você possa entender de forma errada, mas não fique desesperado. Deus está no controle de tudo, irmão. O governo ele tem poder para uma coisa: editar leis e editar leis e decretos. Agora, o governo, ele não pode mudar o princípio que está dentro de mim concernente à palavra, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei Nabucodonosor estabeleceu decretos para que não viesse adorar outro Deus a não ser ele, se curvar ao suar da buzina, eles não se curvou. E falou assim, traduzindo aqui o que eles trouxeram: ó rei, você pode trazer decreto, o Senhor pode trazer leis, mas princípios que eu acredito, você não pode quebrar isso na minha vida. E nem que eu morra, mas eu não vou negar os meus princípios. Daniel, na Babilônia, não negou os princípios dele, irmão, por causa de decretos e de leis impostas pelo governo da sua época. Eu só me encurvo ao sistema de decretos do governo se o meu coração já estiver corrompido e afastado de Deus. Mas se o meu coração tiver inteiramente a minha vida em Deus, irmãos, você pode ter certeza que pode vir um que vier, que você vai falar bem assim: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Estou disposto a viver por Cristo, mas também estou disposto a morrer por Cristo, porque eu sei que a minha morte aqui com Cristo é o começo de uma eternidade com o Senhor no céu. Então, nosso Rei Jesus continua no governo das nossas vidas, irmãos. O meu apelo aqui é que oramos para que venha acabar essa rebelião. Lembra do sonho que eu tive? A rebelião, polícia, exército. Hoje eu estou vendo isso, irmãos. Mas que possamos orar, que possamos interceder pelo Brasil e que possamos pedir a Deus que venha ter misericórdia das nossas vidas, que venha trazer arrependimento e convenção no coração dos brasileiros. A gente não briga e não luta com carne e sangue. A gente ora. Os nossos joelhos vale mais do que uma briga física, carnal. Não adianta, irmão. Não adianta ir para as ruas. Não adianta fazer nada disso. Isso é atitude ímpia. Atitude cristã é guerrear no joelho, na oração, na vigilância. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra. Então, enquanto Jesus não volta, irmãos, que está muito perto a volta de Jesus, vamos orando, vamos jejuando, vamos buscando e alimentando cada dia mais a nossa fé em Jesus. Que Deus te abençoe. Estou orando pelo Brasil, estou orando pelos governantes, pela minha cidade, por todo o Brasil. E o conselho que eu te dou, pega a palavra, viva ela, pratica ela e faça o que está escrito nela. Orai pelos governantes, pelas lideranças, independentemente de quem estiver lá, vamos orar para que as forças do diabo, dos principados e potestades que tentar influenciar esse governo, venha cair por terra. E aquilo que para muita gente poderia ser maldição, que possa ser transformado a maldição em bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ouve oração, Deus responde oração, então vamos orar, vamos clamar, para que Deus venha transformar a maldição em bênção, porque para muita gente é maldição, e sim, muitos decretos e leis que quer editar no Brasil, aborto, liberação das drogas, isso para nós que servimos a Deus é uma maldição, mas nós podemos orar, para que Deus possa mudar o quadro do Brasil e para que nenhuma desses decretos, leis, venha ser aprovada. Porque eu creio, irmãos, que Deus continua no controle e o diabo ainda não vai fazer o que ele quer fazer, porque ainda tem uma igreja. Talvez para muita gente, Bolsonaro caiu, mas a igreja ainda está de pé em oração, clamando pela nação brasileira. Muitos que queriam que o Bolsonaro fosse elegido, não foi elegido, mas a igreja continua em oração, clamando, independentemente de quem estiver lá. O nosso dever como cristão, como servo de Deus, é orar. Não é pregar o ódio, não é pregar revolta, não é pregar rebelião, é pregar o amor e pregar a salvação. É isso que nós devemos fazer nesses últimos dias, irmãos. Não é sair pregando ódio, revolta, rebelião, não. Vamos pregar o amor, vamos pregar salvação e vamos interceder e fazer a diferença nesse Brasil, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei, irmão, que tem poucas pessoas que me seguem aqui nas redes sociais, mas o poucos que eu puder estar alcançando o coração deles com aquilo que Deus queima e arde no meu coração, que me dá por intermédio do Espírito Santo de Deus, eu vou estar fazendo a minha parte como pastor, como cristão, como líder espiritual, a estar proclamando a palavra, a salvação e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.